pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Pod Beauty Podcast. E o convidado de hoje nada mais é do que um showman da Hoff. Ele é um cirurgião dentista super renomado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil e no mundo. Ele dá cursos, ele tem um instituto, ele dá aula em vários lugares aqui do país também. Ele faz vários procedimentos, inclusive um deles, que é o queridinho de todos, que é o preenchimento labial. Ele é especialista. Enfim, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele, mas queria já agradecer aqui, né, o convite que foi aceito, porque a gente sabe que essa agenda, né, não é fácil de conciliar. Ele tá hoje mesmo dando curso e aí veio gravar e aí depois volta e não para. Então a gente estava tentando há muito tempo trazer ele aqui para o nosso programa e hoje deu certo. Então espero que seja um episódio maravilhoso, que vocês aproveitam e conheçam um pouquinho mais da história dele. Então seja bem-vindo, Dr. Haroldo. Obrigado, Paty. Adorei essa apresentação, viu? Fico todo merece. vaidoso com a apresentação. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui contigo. Tu é uma profissional que eu conheci há uns 3 anos já, eu acho, né? Eu acho. E aprendi a admirar muito. E esse programa não podia ser mais simpático e querido, né? Se não fosse comandado por ti. Estou muito feliz, muito obrigado, viu? Obrigada. Feliz pelo convite, feliz. Eu que agradeço. Eu que agradeço. A gente se conheceu numa gravação do Aesthetic Meeting, né? Foi, lá na clínica. na tua clínica, isso aí. Porque lá no evento que o doutora palestra, né? No nosso evento, a gente faz as gravações a parte prática lá na clínica e leva para o dia do evento essas gravações para passar ali no telão. Enquanto o doutor vai falando sobre o caso, a parte prática vai passando ao mesmo tempo. É, isso aí. Isso foi uma mudança dos últimos 2 anos, eu acho. Porque até uma época antes da pandemia, eu participei do mesmo evento. E a gente fazia ao vivo. Lá a gente tinha uma sala que fazia ao vivo, e daí depois pandemia e tudo mais, pela logística do evento, se preferiu gravar antes os procedimentos e apresentar no dia do evento. E vamos ver o que vai ter ano que vem, né? Fiquem de olho, tem que se inscrever lá para saber como vai ser. Tem que se inscrever, vai ser dia 23 de março, aqui em Porto Alegre, no Hotel Continental. O Dr. Haroldo vai estar nos presenteando com a sua ilustre presença. Coisa boa. Mais um ano, né? Mais um ano. Eu adoro ir para o evento. Acho super dinâmico, super descontraído, né? Um evento que tem até uma sunset no meio do evento. Acho bem bacana, assim. Sem um evento, claro, com todas as regras e tudo que se espera de um evento, porém com menos formalidade, deixando todas as pessoas mais à vontade, né? Isso é muito bacana. É verdade, com muito conteúdo, que inclusive estamos doidas para saber qual vai ser a palestra, qual vai ser o tema. Isso aí. Acabaram de perguntar antes, né? Qual que vai ser o tema? Ainda a gente não sabe, acho que é muito cedo ainda para decidir, né? Março, até lá, quantas coisas, né? A harmonização é esse mundo aí tão dinâmico, né? Tão rico, que muda e altera e acrescenta e volta ao passado a fazer coisas que a gente fazia antes, né? De maneira diferente, com protocolos diferentes. Então, existe aí 9 meses até lá, talvez a gente mude. Mas um dos temas que a gente gosta muito, que eu tenho falado muito e está presente nos últimos eventos, é sobre a importância dos exames prévios aos procedimentos de harmonização, né? É uma grande tendência. A gente tem como auxílio a ultrassonografia, que vem para nos auxiliar, para amparar o profissional, amparar os próprios pacientes, né? E acho que é um tema bem importante, assim. Na verdade, é uma filosofia importante que eu vejo, né, depois de 11 anos fazendo harmonização. Nossa. Né, e praticamente só fazendo harmonização, né? E falo só não no quantitativo, eu digo dedicados exclusivamente à harmonização. A gente acompanhou aí toda uma história, né, de procedimentos, de acesso aos procedimentos. Se a gente pensar 8 anos atrás, 7 anos atrás, era um número bem menor de pessoas com acesso ao procedimento. Exatamente. Né? Hoje a gente tem uma demanda, se fala muito da crescente de profissionais fazendo procedimentos, mas em paralelo a isso a gente também tem a quantidade de pacientes à procura, né? Exatamente. Hoje todas as pessoas estão conseguindo ter acesso aos procedimentos estéticos, né? Que era uma demanda muito privada. Então, consequentemente, se aumentou um número muito maior de procedimentos e de casos, e isso exige
uma nova filosofia, né? Acredito eu, que exige uma nova conduta profissional e do próprio paciente para que a gente tenha cada vez mais melhores resultados mais consistentes, uma maior previsibilidade nos casos, né? Claro, porque antigamente não existia o ácido hialurônico, assim, até existia, mas era muito caro, o pessoal acabava não fazendo, ou então não sabia como aplicar, o bioestimulador na época realmente não existia, Claro, claro. era mais para casos de doenças, e aí o pessoal acabava fazendo PMMA, fazia silicone industrial, fazia esses produtos permanentes, que na época era o que tinha. Era o que tinha de melhor, né? De melhor. E às vezes os pacientes nem sabem que foi aplicado aquele produto, né? Acham que era algo natural que saía. Muitas vezes, né, Paty? E aí Muitas hoje que vezes. tá dando esse. E aí a gente tem uma história aí de produtos permanentes que mutilaram muitos pacientes ao longo do tempo, né? Pacientes que Exato. possuem ainda uma bomba relógio dentro, às vezes, né? Exato, já vi vários E casos. não era por má intenção, era o que se Não, tinha era o na que se época, tinha né? na época. Mas hoje é tão cultural isso que os próprios pacientes, às vezes, eles sabem que possuem um PMMA e eles ficam com vergonha de dizer, É né? verdade. Aí é eu sempre falo verdade. assim, mas tu tá chiquérrimo, porque na época era o que tinha de melhor, então tá tudo bem ter, né? Quem fez, não se sabia como esse produto se comportaria a long time, né? Exato. E os ácidos hialurônicos da época eram muito restritos, reticulações muito restritas, se usava em áreas muito determinadas, né? Ácidos de pouquíssima resistência. Então, com a evolução aí da ciência, tecnologia, biotecnologia dos produtos, a gente tem ácidos aí que preenchem e sustentam uma face aí por 20 meses, 24 meses, coisa que não tinha. Então, os produtos elegidos na época eram os produtos permanentes, né? É verdade. E hoje, a gente assumir esses pacientes, né, às vezes é um risco para o profissional, tanto quanto para o paciente, que às vezes nem sabe o que ele tem dentro dele, o que foi usado de material preenchedor na época, né? E por isso que a gente fala muito na importância dos exames prévios, né? E é uma demanda muito grande, né, Paty? Hoje, o próprio paciente, ele tem acesso a muito procedimento. E tem muito paciente que pipoca, né? Então, a gente vê isso, o paciente hoje também... Por preço, né? Muito acesso popular. Então, o paciente faz o botox num, aí faz o preenchimento no outro, faz um fio, faz um bioestimulador, e aí chega pra gente, a gente já não sabe o que tem dentro desse paciente, né? Então, tu exigir ou tu instruir essa nova filosofia de se ter um exame prévio. Porque, poxa, para fazer qualquer coisa, todo mundo faz exame. Exatamente. Vai fazer uma unha encravada, pede um exame, né? Prévio. É verdade. Por que não para fazer uma transformação facial, muitas vezes? Ou um resgate, um rejuvenescimento facial mais invasivo, mais duradouro? Por que não fazer um exame antes, né, prévio, para ver como está a condição desse paciente, né? Como que eu, profissional, vou me responsabilizar por procedimentos que eu nem sei que ele fez e que nem tive acesso a isso, né? Exato. E muitas vezes nem ele sabe. Então, hoje, um exame de ultrassom prévio, para a gente ver o que tem dentro desse paciente, ver, inclusive, a anatomia desse paciente, se foi modificada com o tempo ou não, se ele tem alguma alteração congênita vascular, nervosa, muscular. Então, serve como uma base tanto para o profissional e tanto para o paciente, para saber, né? Ter ali diagnosticado o que já tem ali dentro e a partir daí eu poder eleger qual é o melhor tratamento para ele, né? Então, é uma grande tendência. Eu gosto muito de falar sobre esse tema e acho que é uma das fortes apostas aí pra gente falar no Estetique. Realmente, é o futuro, assim, até a questão, eu acho que de manejo de intercorrências também, né? Total. Tá sendo uma área que quem tá se especializando nisso tá, assim, na frente dos outros profissionais. Hoje, um dado bem importante, assim, hoje nós temos relatado um número muito maior de intercorrências com ácido hialurônico, que é um produto reabsorvível, 100% estável, biodegradável, biocompatível, né, que é um dos materiais mais seguros do mundo. Hoje a gente tem mais intercorrência com ácido hialurônico do que, por exemplo, os preenchedores definitivos como o PMMA. Sério? Né? E aí a questão é, mas como, né? Se ácido é 100% seguro? Porque hoje se faz no mínimo 100 mil vezes mais procedimentos do que 10 anos atrás. Então, o índice de falhas ou de intercorrências se torna muito maior pela grande demanda, né? E a gente está migrando também a cultura dos pacientes, porque antigamente o pensamento era fazer com uma sessão, com um procedimento, um rejuvenescimento de, sei lá, 50, 60, 70 anos e a paciente, pronto, está satisfeita. Hoje em dia a gente está tentando modificar esse pensamento e fazer com que elas façam uma prevenção e de uma maneira mais natural. Então,
pouca quantidade de produto, várias vezes ao ano, uma manutenção, enfim, e de um jeito que as pessoas não percebam. Hoje em dia menos é mais, né? Total. E eu acho que passou por uma história aí também, porque ainda existe, né? O paciente, ele quer uma modificação milagrosa, ele quer Sim. Eles mandam e perguntam assim, quanto custa a Existe harmonização? muito, exatamente. Como se fosse um procedimento, um protocolo que tipo um sapato. resolveu, tá novo, né? Uhum. Ainda existe esse pensamento. Mas eu vejo também que a cultura dos pacientes vem se modificando. Existia uma época aí, eu acredito, cronologicamente, perto de 2016, 2017, que se teve essa procura insana pelo procedimento transformador. Hoje os pacientes já procuram, eles já querem a naturalidade, né? Isso aí. Eles estão procurando cada vez mais naturalidade. Eu sempre comparo, Paty, a harmonização com o Rio de Janeiro. Sempre. Pra mim é a minha comparação, assim, clássica. Eu falo que no Rio de Janeiro, eu fiquei um bom tempo no Rio, em 2018, 19. E eu nunca vi nada no Rio, assim, de assalto, mão armada, nunca vi o túnel parar, nunca vi um arrastão na praia. E um dia eu perguntei pro porteiro do Rio, eu disse assim, Manuel era o nome dele, por que falam tanto da violência do Rio, né? Se a gente, normalmente, no dia a dia, a gente não vê essa violência escrachada. Ainda bem, né? A gente vê, assim, puxar um colarzinho, mas isso a gente vê também na Times Square, na Champs-Élysées, qualquer lugar turístico, aqui em Porto Alegre a gente vê isso, né? Então, mas nada escrachado de uma violência absurda no Rio de Janeiro. E ele me disse bem assim, pô, doutor, a gente não vê porque notícia boa não é notícia. Só é notícia que deu ruim. Só vai sair no noticiário quando dá uma coisa muito ruim. Não vai ter no noticiário uma tarde linda em Copacabana, hoje uma tarde de sol maravilhosa na Barra da Tijuca. Isso não tem. Né? Só é notícia quando dá ruim. A mesma coisa, os procedimentos estéticos, a harmonização atualmente. A gente não vê a notícia do bom, do bonito, do natural. Não ganha tanta evidência. Vai ganhar evidência e vai ser o destaque o que deu errado. O nariz de alguém que necrosou, o glúteo de alguém que deu ruim, o inchaço, o pillow face, né? O etípe, o famoso que fez e não gostou da harmonização e quer retirar. O nariz que começou a sair o ar. Exato. Então, isso ganha evidência. Mas o bom procedimento, que é a grande maioria, sem dúvida, não entra em destaque, né? Até porque é o procedimento natural, é aquele paciente que tu olha e diz assim, nossa, como tu tá bem, o que tu fez? Né, que não tem o nome do preenchimento, não tem o nome da toxina, o nome do fio. Né? Então, esse procedimento natural, muitas vezes, ele não ganha a popularização, porque o destaque sempre vai ser pro lado que não ficou tão bom. Gente, eu nunca tinha ouvido explicação melhor sobre isso. Olha, arrasou. Eu sempre comparo isso com o Rio, assim. E eu aprendi isso com o meu porteiro do Rio de Janeiro. Que dizer que só ganha destaque, geralmente, o que dá muito ruim, né? E acaba que passa despercebido os bons procedimentos, né? Gente. Mas culturalmente os pacientes estão nessa procura. Total. Eu vejo quando vai mãe e filha. E aí a mãe quer fazer isso, de chegar e se modificar com um tratamento só, do dia pra noite. Quer acordar no dia seguinte já com a carinha de neném. E aí a filha fala, mas mãe, eu vi no Instagram que os tratamentos hoje em dia são naturais. E aí a gente tem que fazer aos pouquinhos. E aí se tu faz muito de uma vez, vai ficar muito artificial. E aí é um tratamento, não é uma coisa de um dia só. É isso aí, não é uma transformação. Não existe a nave da Xuxa, né, da transformação. Exatamente, mas aí as pessoas que veem o Instagram, os profissionais que estamos informando, estamos mudando o conceito dos pacientes mais novos que olham as redes sociais, e aí as pessoas mais velhas, que eram da geração do PMMA, estão entrando agora nessa onda, nessa procura, né? E isso é super importante, né? Esse acesso à informação, né? E eu acho também que o público jovem, a procura pelo público jovem, os procedimentos estéticos, que cada vez maior. E se a gente vai pensar em números, hoje os consultórios têm muito mais paciente jovem, entre 20 e 35 anos, do que os pacientes mais maduros, né? É verdade. E aquela clássica que a gente escuta, né? Eu quero fazer o Botox preventivo. É verdade. Né? Mas Botox sempre foi preventivo. Não existe Botox curativo. Botox não tira nada de ninguém. Pra tirar a linha estática. Inventaram agora. Nada. A toxina ela só previne de formar uma ruga estática, de formar um sulco estático. Né? Então sempre foi preventivo. E a gente escuta também os pacientes mais maduros falando assim, eu vejo essas meninas novas fazendo isso.
O que vão fazer quando chegar na minha É idade, né? verdade, eu ouço sempre quando chegam lá porque acham que eu sou uma criança, né? Mas tu já fez tudo isso, quando tu tiver a minha idade, vai fazer o quê? Mas aí que eu Nada, não vou né? fazer É nada. essa a ideia. Chegar na cidade não tem que fazer muita coisa. Exatamente. Prevenindo para não ter que fazer um Exatamente. procedimento abrupto ou uma cirurgia extremamente invasiva Exatamente. para prevenir, né? É o envelhecer com naturalidade. Eu sempre falo também, Paty, que assim, acho que a Mário de Andrade falava, envelhecer é a opção menos pior, né? Então, feliz de quem está envelhecendo. É uma glória, é uma dádiva, é uma honra, né? Envelhecer. Eu quero durar 200 anos. Então, assim, eu quero passar por todas as fases do envelhecimento. Porém, eu quero envelhecer, né, com a melhor qualidade possível, tanto biológica quanto estética, né? Porque todas as pessoas do mundo dão importância estética, né? Pode ser a pessoa mais interiorana, eu como atendo interior ainda, às vezes tem um gauchinho mesmo, que trabalha na lavoura, né? E tá lá se cuidando, tá querendo usar o protetor solar ideal, tá querendo fazer um botox para melhorar as É rugas, verdade. né? E às vezes as pessoas falam assim, ai, mas meu pai não liga para isso. Liga. Todas as pessoas dão importância para estética. É verdade. Todas elas. Se é um gauchinho lá de fora da fazenda, ele vai para a cidade, ele vai botar a bombacha nova, ele vai arrumar o cabelo, botar o perfume, porque esteticamente ele quer ser aprovado. verdade. Todo mundo quer melhorar esteticamente. É Então, verdade. envelhecer, né, amadurecer com qualidade é o que se procura, essa é a ideia. Eu sempre falo essa frase, a gente pode escolher como a gente quer envelhecer. Então, Sempre. hoje em dia é tudo questão de escolha, né? Tudo questão de escolha. Não. Claro que tem o fator genético, as pessoas falam muito assim, mas fulana é genética. Né? A genética, isso cientificamente, a genética mantém ou preserva apenas 30%. Os outros 70% são hábitos, são escolhas. Então, assim, a estética pode te manter muito jovem, 30%. Os outros 70%, se tu te manteve muito jovem, foi como tu escolheu viver. Né? Ou a estética pode agravar o teu envelhecimento, né? Porque tu tem um padrão estético de envelhecimento precoce, severo, 30%. Ou seja, a grande maioria, 70%, pode prevenir esse envelhecimento severo. Né? Então, genética é 30%, o resto, 70%, realmente é uma escolha. O pessoal, nesse momento, tá indo agora lá pra fazer um skincare. Exatamente. Tirei a maquiagem antes de dormir. 70% é 100% hábitos. E falam muito também da questão dos hábitos, né? Ai, mas o acesso, né? Eu sempre cito assim, pele, terreno biológico, precisa de duas coisas, únicas duas coisas, só duas. Hidratação e proteção, né? Então, ingestão de água no Brasil ainda é uma das coisas mais baratas que tem, né? Então, assim, a água é quase gratuita no Brasil, é barato ainda, a gente tem acesso à água, então não tem desculpa para não tomar água. Né? E a proteção solar, que é o protetor solar, é um dos meios de fazer essa proteção, né? Proteger as células, proteger o organismo, o terreno biológico, proteger o próprio ácido hialurônico que injetou, a própria toxina que está agindo ali. Né? É protetor solar, que hoje tem uma demanda enorme no mercado, com vários preços acessíveis e, inclusive, para o paciente que não tem condição financeira, o SUS oferece. Então, claro, a rede pública de saúde oferece protetor solar. Dica de utilidade pública. Para os pacientes que não têm condições financeiras, né, que alegam que tem a comprovação da não sustentabilidade financeira, o SUS oferece gratuitamente proteção solar. Então, porque previne o câncer de pele também. De pele. Não é uma questão de saúde pública, né? Exatamente. Saúde pública. É uma medicação preventiva de várias doenças, como outras medicações que o SUS oferece. Gente, né? que Então, interessante. proteção solar e hidratação de água, todo mundo tem acesso. Né? Que é o básico, que é o alicerce para a gente manter aí uma juventude ou manter o organismo mais jovem possível e saudável possível. É verdade. E às vezes o pessoal reclama aqui do Brasil, mas a gente mora num país sensacional. Eu fui agora viajar também para um congresso no exterior. Gente, como a água tava cara, tudo tava caro. E o pessoal não se cuida também esteticamente. A gente aqui, o Brasil é um dos principais países, né? Em números de procedimentos minimamente invasivos. E a gente se cuida por dentro e por fora. Eu vejo como tá crescendo. O brasileiro é ninja, né? E a gente ainda fala mal do nosso país. Paty fala a mesma coisa. Eu amo morar nesse país. Eu amo esse país do carnaval, eu amo esse país da estética, eu amo esse país que tá
tudo pegando fogo, a gente tá clima. dando jeito de É ficar verdade, bem, de é se manter verdade. bonito, né? É E quando a verdade. gente vai comparar aí aos outros países, né? Nossa, a gente tá em É, grande total. escala, em grande potência, né? Nós somos a referência mundial. A gente só não é o país que Somos. mais realiza por questões de impostos, Claro, pelo tamanho né? também. Os outros que estão na frente são muito maiores. Exatamente. E questão de acesso mesmo, né? É, Vai fazer nos é, Estados Unidos, por exemplo, procedimento estético, às vezes é muito mais barato do que no Brasil. exatamente. E mesmo assim, nós somos o segundo país que mais consome no mundo. Você imagina se a gente Exatamente. tivesse aí um Uma imposto renda. igual, né, aos Aham, americanos, nós imagina. seríamos, nossa, disparado o país que mais Mas ainda consumia. prefiro a nossa estética, Ah, é eu também, eu também, eu mais também. natural, né? Uma coisa Somos, mais. somos referência, né? Tanto que a É, gente é, é solicitado para os cursos lá fora, né? Eu exatamente. tenho um curso nos Estados Unidos, em Nova York, já que a gente está indo para a sexta edição. Sério? Sexta edição dentro da NIU, né, pela Universidade de Nova Uau! York. É o 6º ano que a gente realiza o curso. E é uma demanda absurda de muitos profissionais latinos, profissionais brasileiros, profissionais americanos. A gente recebe colombiano, venezuelano, porto-riquenho, panamenho, né? Porque Nossa! querem aprender o que os brasileiros fazem. Lá nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, a universidade chama os brasileiros, os professores brasileiros, para expandir, para proliferar o nosso conhecimento estético, a nossa percepção Gente, estética, que né? honra! É muito, Que muito honra! glorioso isso. Eu tenho muito, Nossa, muito orgulho, assim, de dizer que eu venho do Brasil, dentista, né? dentista. Que resistiu aí toda a transformação da Aham. Hoff, que foi condenado quase, né? É, E resistir e poder levar esse nosso conhecimento, essa é. nossa habilidade estética para o mundo inteiro, né? E o Dr. Haroldo foi um dos pioneiros da Hoff, né, aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo assim, sem modéstia, a gente, acho que quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente vai se despindo e se desprendendo de algumas coisas, né? Uma delas é o autoelogio. E isso tem tudo a ver com a estética, né? É verdade. Eu falo sempre para meus pacientes, a gente aprende desde cedo a se sabotar muito. A gente sabe aonde não tá bom, a gente sabe se criticar, né? Uhum. Ninguém, tu tá com as amigas, tu te arruma e diz assim, ai, gurias, tô gorda com essa roupa, não tô bem, né? Todo mundo diz, ai, para, amiga, tá ótima, tá linda, vai assim. Agora, se tu te arrumar e dizer assim, nossa, eu tô gostosa pra caceta hoje. Você tá louca? O que tu bebeu? É verdade. Né? O autoelogio é muito estranho. A gente foi criado numa cultura que se tu não fala, tu é mais valorizado do que a pessoa que fala que tá bonita, né? É, bem isso aí. A gente agradece o presente, né? Aham. A gente fala que não precisava. Ah, eu faço isso. É, a gente vai ganhar um presente desse ano ainda. Ai, não precisava. Claro que precisava. É verdade. É lógico, por que não? Eu mereço. Né? Mas é a cultura do não se elogiar e do se sabotar sempre. Então a gente também não sabe, a gente não pode, a gente parece arrogância, soberba, a gente falar que a gente realmente fez alguma coisa, que a gente realmente domina uma técnica, que realmente o lábio que eu faço é muito bom. É estranho, tá se achando, tá soberbo, né? E essa história do pioneiro, dos pioneiros da Hoff, isso por muito tempo pesou pra mim, assim. Eu não sabia se era ônus ou bônus ser pioneiro, né? E eu me sentia muito constrangido em dizer, ah, um dos pioneiros, mais ou menos, né? Hoje, com a maturidade, eu sempre afirmo, assim, fui sim pioneiro na Hoff, fui pioneiro no Rio Grande do Sul, um dos primeiros professores do Brasil. Se a gente contar aí, era um grupo de 10, talvez. Nós não tínhamos nem 10 professores no Brasil. Eu fiz parte desses 10. A gente fez o primeiro congresso lá em 2014, onde a gente tinha medo de falar sobre. A gente não sabia quem era que ia nos assistir. Né? Então, assim, tenho muito orgulho, assim, de ter feito parte da história da harmonização, de ter enfrentado no interior o charlatão, o picareta, o frustrado, fútil, né? E de não ter desistido, assim. Eu acho que é uma resistência a gente não desistir das coisas, persistência. Né? Persistência. E como é que foi, assim, pra te escolher a harmonização? Porque até então tu atuava em outra área da odonto. Então, Paty, eu fiz a faculdade de odonto. Eu entrei na faculdade, meu conhecimento odontológico era ortodontia. Pensei, você é ortodontista. E aí, de cara, já não gostei. E aí, eu não consegui desenvolver a odontologia. Ela exige, além do conhecimento científico, habilidade manual, né? Tem que desenvolver talento manual. É um trabalho muito minucioso. E eu não tinha muito talento para isso.
E aí, de cara, assim, eu sabia que eu era muito ligado e tinha muita Criatividade. habilidade. Não, eu tinha muita percepção muito rápida da teoria. Eu sempre isso é fui muito aluno de ler muito e É. pegar muito rápido. E aí eu disse, eu vou ser patologista. Que é a área que mais estuda e mais Nossa. o tempo todo lendo, menos contato com gente. Não vou precisar Sério? desenvolver habilidade manual, porque o patologista fica no laboratório analisando Sim. patologia, né? Vou ser um dentista da patologia, estomatologista. Sério? E me preparei a faculdade inteira para isso. Fiz 6 semestres de monitoria, trabalhei na universidade no setor de patologia. Lá no interior? Lá ou no aqui? interior, em Santa Maria. Troquei horas clínicas por laboratório, por plantão de estômago, que ninguém gostava. E aí, na época, quando eu me formei, não tinha especialização em pato, era só o mestrado. E o mestrado no Rio Grande do Sul que tinha era só da URGS. Uhum. E aí tinham 3 vagas, 9 inscritos. Eu tinha certeza de dizer que eram 2 vagas, porque uma era minha. Né? Eu publiquei artigo, fiz iniciação científica, fiz tudo que precisava de um aluno de patologia. E aí eu me formei, 4 dias depois era a prova do mestrado. E eu não passei. Passou só o pessoal interno mesmo, ninguém de fora entrou. E nossa, minha vida profissional fazia 3 dias que tinha começado, acabou em 3 dias. Eu não sabia fazer mais nada. Eu não queria fazer mais nada, né? Eu não tinha preparado para fazer mais nada. E aí um professor de orto me convidou para fazer um estágio, porque orto era a ideia inicial, né? E aí eu pensei assim, mas eu não gosto de orto. Eu disse, não, mas vamos fazer um estágio. E aí eu fui e ele atendeu ali um final de semana no interior que ele atendia. E a questão lucrativa foi ótima. Encantadora em 2 dias. Né? E aí eu fiz a conta, eu digo, bom, se eu ganhar isso em 2 dias, eu trabalho 10 no mês e deu, o resto eu tiro folga. Ah, não! Vou fazer por dinheiro, né? Não. Que é outra coisa que a gente também pouco fala, né? Sobre dinheiro, parece que o dinheiro é uma coisa ruim, né? Eu sempre indico para os meus alunos, leiam um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. É um ótimo livro, uma leitura maravilhosa, fala muito, desmistifica muito isso sobre dinheiro. Né? Dinheiro é de Deus. Dinheiro foi Deus que fez. Claro, na Bíblia está dizendo, né, pra gente prosperar. Isso, Deus quer abundância na tua vida. Exatamente. Deus quer que tu em prospere. todos os sentidos. Deus quer que tu ganhe dinheiro para ir num bom restaurante, para te ajudar andar num os bom outros, carro, pra gente ser para te ajudar o outro, independente. ajudar a família, comprar uma roupa que tu goste. Deus quer abundância na tua vida, né? Então, fazer as coisas por dinheiro é super honesto. O que não é honesto, às vezes, é o caminho que tu faz para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Agora, se teu caminho para ganhar dinheiro for honesto e digno, dinheiro é do bem, é de Deus. Deus quer essa abundância na vida da gente, né? E isso trava, né, as pessoas, Muito. às vezes. As pessoas acham, às vezes, desonesto ganhar dinheiro em alta quantidade. Ou desejar ganhar o dinheiro, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem o dom para harmonização, mas ela não quer vender porque ela acha que o paciente vai ficar constrangido do valor. Exato. Mas aí é uma questão de auto-reconhecimento, né? Eu sempre falo assim, se tu cobrar 10 mil reais, tu tem que sustentar esses 10 mil. Claro. Tu tem que saber que tu vale aqueles entregar 10 aquele mil resultado. Né? Isso aí. E as pessoas falham na hora de fechar o orçamento, é porque elas não têm a confiança de que o procedimento dela vale o valor que ela está cobrando. Exatamente. Né? Senão ela não baixaria o preço. Né? E aí aquilo me encantou a questão financeira. Na hora do eu fui fazer orto, porque eu achei que era um meio legal de ganhar um dinheiro. Ainda mais estudante, né, que tá acostumado com aquela vida de miséria. Ver um dinheirinho já fica feliz. Contado, né? E aí fui fazer a orto, tive a sorte de me apaixonar pela ortodontia. Olha só. A sorte divina, assim. Eu não sei se eu tenho a sorte de me apaixonar pelas coisas ou se eu acabo me dedicando e dando tudo que eu tenho àquele objetivo que eu me apaixono. Sabe? E aí, então, me apaixonei pela orto e aí, logo em seguida, eu fui fazer fui convidado para trabalhar no setor público, não como dentista, mas como coordenador na Secretaria de Saúde. E aí, foi oferecido ao sistema público novas tendências SUS. E uma dessas tendências era um curso com 500 dentistas na época, aqui em Porto Alegre, e eles ofereciam várias tendências que o SUS estava oferecendo. E o SUS já na época, lá em 2010, oferecia toxina botulínica para dor orofacial. Chocada. Bruxismo. Bruxismo, cefaleias tensionais, ATM, exatamente. E aí, como eu não fazia nada clínico, eu tinha que fazer coisas que eu não tenho nem noção. Uma delas era essa. E esse curso era a última palestra do último dia. Era 500 pessoas inscritas no evento, tinha uns 3 auditórios simultâneos. No meu auditório que eu entrei para ouvir essa última palestra, tinha eu e mais 2.
E quem ia falar sobre a harmonização era um profissional que trabalhava na área, ele não veio, um paulista, teve uma gastroenterite. E aí o organizador do evento chamou um médico neurologista do Alabama, que mora no Brasil há 40, sei lá, 30 anos hoje, no Brasil, conheceu uma baiana, ficou no Brasil, e era amigo dele e disse, olha, vem tu falar, porque o cara não vai vir, eu preciso, vai ter gente que vai escutar isso. E veio esse médico, neurologista, Dr. Edward. E aí ele falou sobre, e aí ele falava, não era o propósito muito dele, né? E ele dizia assim, nossa, aqui onde eu aplico para dor, eu também acabo eliminando a ruga tal. Aqui onde eu também aplico pra dor, eu acabo eliminando outra ruga. E aquilo foi me encantando. Eu já tava nem aí pra dor, tava gostando das rugas. E quando acabou a palestra dele, os outros 2 colegas viraram, foram embora, eu fui falar com ele, eu preciso aprender sobre, eu quero aprender sobre. E ele disse assim, Haroldo, vamos para São Paulo. Eu tenho um curso em São Paulo. Eu disse, mas como assim? Como é que eu vou para São Paulo? Ele disse, daqui a 15 dias o curso. Eu nunca tinha andado de avião, Paty. Eu nunca tinha saído. Não acredito. Eu nunca tinha ido no aeroporto, nunca. Eu venho de uma família de trabalhadores, muito trabalhadores, mas muito humilde. E muito interiorana. Então, assim, a nossa viagem de família era pra praia, Capão, ou então para Rivera, que a gente é perto da fronteira. E era isso que eu conhecia. Então, assim, eu nunca ninguém na minha família tinha viajado de avião, eu não conhecia, nem sabia onde era o aeroporto. E nem muito menos sabia o que era toxina botulínica, e muito menos ia para São Paulo, né? E muito jovem também. Sim. E aí eu fui, fiz essa loucura insana, Deus, né? Total. Única explicação. A única, Deus. E aí eu fui, na época, iniciando uma carreira, não tinha dinheiro pra nada, né? Nada, ninguém tinha dinheiro pra me ajudar também. E eu fiz um empréstimo. Peguei um empréstimo e fui para São Paulo. Uma amiga me ajudou como comprava uma passagem. E eu aluguei um hotel, que era o mais barato que tinha, era um hostel na Cracolândia. E o meu, e o meu curso era na Paulista. E eu fui para São Paulo sem saber nada do que ia acontecer. Cheguei, era um hostel, né? E o pessoal de hostel é mais good vibes, assim, mais ajudam, né? Socorro. E aí o pessoal do hostel disse, como é que eu chego na Paulista? Eu disse, olha, tu vai ter que pegar um metrô, ou tu vai gastar R$200 na época de táxi. Imagina, não tinha como ir e voltar todos os dias de táxi, né? Não tinha dinheiro pra isso. Vai ter que pegar um metrô. Nunca tinha visto um metrô também, muito menos em São Paulo. Gente. Aí eles abriram um mapa, assim, do metrô de São Paulo. Desce aqui, pega aqui, pula lá. Eu digo, gente de Deus, como é que eu vou chegar nesse lugar? Aí foi perguntando pra todo mundo. Perguntando pra todo mundo. Eu faço isso também. Paty, eu saí, o meu curso começava às 9 horas, eu saí 5 da manhã. Não Com acredito. medo de me atrasar. Eu não acredito. Deu 40 minutos, eu tava no metrô super rápido. Eu cheguei 5h40 pro curso às 9. Pensa, todo mundo que chegava, eu tava recepcionando, né? Daí diziam assim, ai, faz tempo que chegou? Eu digo, não, recém cheguei. Virada à noite quase. Ai, adorei. E aí fiz o curso, cheguei no curso, eram 14 médicos. Olha e eu o só. único dentista. Pensei assim, vou ser trucidado aqui dentro, né? Não por rivalidade profissional, nem existia isso na época. Mas eu pensava assim, gente, será que eu vou dominar? Será que eu vou entender o que tá acontecendo? E na primeira manhã de curso, eles anotavam muito. E eu, uniado, digo, gente, por que eu não anoto? O que falta eu anotar? Por que eu não tô anotando? O que eu não sei que tô anotando? E aí me dei conta que naquela primeira manhã eles anotavam sobre a anatomia facial, que era o que eu dominava 100%. Claro, vocês estudam isso na faculdade inteira. Inteiro. Eu fazendo ortodontia, que a gente estuda milímetros da face. Então aquilo começou, eu digo, já não vou ficar tão ruim, né? Já começou a dar uma inflada. Não vou passar mal aqui, não. E aí comecei a ver que eu ia dar conta daquilo ali. E cara, assim, ó, fazer odonto pra mim foi o maior aprendizado que eu vi na minha vida. A odontologia, ela me trouxe uma característica que eu acho que às vezes a pessoa vive uma vida inteira e não aprende, que é ser resiliente. A gente nasce, penso eu, né? Que a gente nasce com um compromisso de agradar as pessoas que a gente ama. E esse compromisso é lindo. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu quero que ela tenha esse compromisso. Maravilhosa. Ela vai assistir, né? Eu quero que ela tenha compromisso de agradar quem ama. E eu acho super importante. Mas o que acontece é que nessa tentativa de agradar, a gente não aprende a errar. A gente não sabe errar. Errar é feio, a gente não quer errar. A gente não quer tirar nota baixa, a gente não quer que chame nossos pais na escola, a gente não quer decepcionar as pessoas. E na odonto, quando começou a ter aquele trabalho manual, que eu não dava conta, eu não sabia, a odonto me ensina a ser resiliente e eu entendo lá muito cedo, assim, que eu não vou dar conta de tudo. E
tá tudo bem não dar conta de tudo. Né? Isso aqui eu não vou conseguir fazer, mas eu vou conseguir fazer outra coisa. Aí tu vai delegar pra quem sabe fazer como melhor. Exato. E vou aceitar numa boa que eu não vou dar conta de tudo. E tá ótimo. Essa é a vida das pessoas do mundo. A gente não vai dar conta de tudo. Ninguém é perfeito. E aí, odonto foi muito difícil fazer, porque eu não dava conta de muita coisa. Então, eu tive que aceitar que eu não era bom em tudo, né? E aí, foi muito difícil fazer odonto, foi muito difícil me encontrar no pós-formatura. E aí, quando eu chego lá naquele curso, que eu nem sabia o que eu estava fazendo, no meio de um monte de gente que não era o meu habitat, numa cidade que eu nunca tinha ido, que eu tinha feito um empréstimo para ir. E eu vejo que ali eu vou dar conta, sabe? Os olhos brilham. Total. Eu digo assim, na primeira manhã do primeiro curso que eu fiz de harmonização, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer pro resto da minha vida. Eu acho que é uma coisa muito divina na minha vida, meu trabalho é meu templo sagrado, assim. Eu falo que tudo que acontece na minha vida, meu maior medidor é meu trabalho. Qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer movimento que vai interferir no meu trabalho, sai da minha vida. Porque ele, pra mim, é um templo sagrado, assim. Eu acho que o meu trabalho me fez como pessoa, mudou a minha condição social, minha, da minha família, as pessoas que estão ao meu redor, me deu uma vida que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Né? Eu sou extremamente feliz fazendo o que eu faço. Tenho o privilégio de todos os dias ser escolha de alguém. Ou eu sou escolha de um paciente que está esperando para consultar comigo, ou então eu sou escolha de um aluno que está apostando a carreira dele no meu conhecimento, ou sou escolha de um profissional que tem 30 anos de carreira e que resolve se aposentar de um jeito e me procura a mim para aprender como. Né? Então, assim, aquele curso mudou a minha vida ali. E ali, na hora de fazer o preenchimento labial, no terceiro dia de curso, ninguém usava anestésico na época, era só tópico, os pacientes sentiam muita dor. E eu, dentista. Ah, genial. E eu disse assim, eu tenho que anestesiar? Eu não sei fazer sem anestesia. E o professor disse, não precisa, Roldo. É só uma pomadinha. Eu digo, não, eu preciso anestesiar. Eu não sei fazer. Para fazer uma limpeza, eu anestesio. E aí ele me deixou anestesiar. Ele trouxe um anestésico, que nem era o anestésico que eu usava, mas eu anestesiei. E aí, no primeiro lábio que eu fiz, eu consegui fazer um lábio diferente dos meus colegas, porque meu paciente não sentia dor. Então, eu conseguia puncionar, né, entrar e sair com agulha mais vezes do que eles. Então, eu consegui desenhar um lábio melhor. E aí, os meus colegas médicos começaram assim, Haroldo, anestesia pra mim, anestesia pra mim. E eu virei o anestesista da turma. E aí, o professor adorou. Naquela época, foi uma novidade, né? Ele disse assim, eu quero que tu venha trabalhar comigo aqui. Olha aí. Venha ser meu monitor. Eu disse, professor, não tem noção como é que foi pra me chegar aqui. Eu não moro em São Paulo, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Não tem como eu vir para São Paulo ficar uma semana contigo fazendo um estágio, né? E aí voltei pro interior. Já voltei ali. Eu me lembro que naquele momento do curso, a dona do Dermadream, a Iqbal, né? Ela, a dona de quem distribui a toxina botulínica no Brasil, ela vendia no curso. Ela de sacola vendendo no curso. E ninguém comprou. E eu fui o único que comprei, o único dentista e o único que comprei 2 frascos de toxina. E vim para o Rio Grande do Sul. Um dos frascos eu dei de presente para uma cabeleireira e para uma esteticista da minha cidade. Eu disse, eu preciso mostrar para vocês o que eu aprendi. E aí dei de presente. Aquilo já estava no pacote do empréstimo, já estava endividado até os S, né? Mas já pensando no futuro. Já pensando no futuro. Super visionário. E uma semana, a esteticista mandou 2 pacientes, a cabeleireira mandou 1. E eu só tinha mais um frasco de Botox que dava para 2 pacientes. E aí eu gastei e liguei para ela. Eu disse, olha, né, eu preciso comprar mais um frasco de Botox. E ela me disse assim, doutor, compra 5 frascos, que eu consigo fazer um super desconto para ti. Eu disse, mas imagina, eu não posso arcar com 5 frascos. E ela disse, não, mas compra que você vai ter um desconto. Eu disse, bom... Já tô ferrado, né? Mas faltou um pouquinho de coragem. Ela me disse assim, Paty, ela disse, compra, que se tu não vender, eu te compro de volta. Não. E aí eu comprei os 5 frascos na época e usei em 20 e poucos dias. E desde então eu sou cliente dela, nunca mudei, já experimentei várias outras toxinas, né, em termos de instituição, mas até hoje meu principal fornecedor é ela, essa mesma pessoa que lá foi quem me incentivou. Hoje, né, graças a Deus, em termos de instituto e tudo mais, hoje eu consumo mais ou menos 400, 500 frascos mês de toxina. Meu Deus. Né? Então a gente cresceu ambas as empresas juntos. Eu tenho muito orgulho disso, assim, de ter participado da evolução dessa empresa e dessa empresa ter sido alicerce para a evolução minha profissional também, né? E aí volto pro Sul. E passou, acho que uns 2 meses, o professor me liga, a esposa dele, a baiana.
Ah, Haroldo, o Eduardo quer muito que você venha. Ai, não. A gente não tem como te pagar. A gente não vai te pagar, mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pagar a tua passagem, hospedagem e alimentação. Não acredito. Eu disse, vou. Claro, Pensa, andei de avião uma vez, agora pra São Claro. Paulo, fazer... óbvio. Ó, meu merchan. Com tudo pago. Né? Imagina. Com tudo um pago. viver o ano de formado. Exato. E aí fiz isso durante 18 meses. 18 meses, eu fiquei uma semana por mês em Nossa. São Paulo junto com eles. É um Nossa, pai imagina o na quanto minha tu aprendeu. vida. Tudo que eu aprendi, tudo que me direcionou profissionalmente foi lá. E aí uma empresa de preenchedor na época pediu para que eu ensinasse como fazer meu lábio. E aí eu ensinei um grupo de 10 médicos e cansei, porque eu disse, a gente tem que ensinar tudo, anestesiar e tudo mais. Vou começar a ensinar dentista. E aí comecei a ensinar dentistas que acreditavam na época. E aí veio o primeiro congresso, eu fui dar uma aula numa escola que já tinha muito renome, e aí eles tinham curiosidade de saber como era a toxina, né? Eles me ligaram oferecendo um curso, eu disse, eu não vou fazer o curso, mas eu tenho um curso meu para oferecer para vocês. Olha só. E um desses ouvintes do curso foi o professor Flávio Cunha, espero que ele veja, né? O professor Flávio Cunha foi de curioso para fazer. E aí, quando acabou o curso, ele disse assim, Haroldo, as pessoas precisam saber que tu faz isso. E tinha um maior congresso na época de odontologia, que é o Corig, né? E ele disse, eu quero que tu palestre no Corig sobre isso. Eu digo, nunca, tá doido? Não. Eu vou ser excomungado de lá. E qual ano isso? Isso em 2014, talvez. Nossa. E aí ele disse, eu quero que tu palestre. Eu digo, não vou. Ele disse, eu vou contigo. Tu vai porque eu quero que as pessoas escutem. E é um congresso, Paty, que, sei lá, 80% universitário. É o maior congresso da América Latina de odontologia. E Tipo o CIOSP? Tipo um CIOSP, só que do Rio Grande do Sul, da América Latina do Sul, assim, do Rio Grande do Sul. Nossa, é gaúcho. Que legal, não Né? conhecia. E aí ele... Super tradicional o congresso, ninguém falava disso, nunca ninguém dentista falou disso, né? E aí me botaram na grade no último dia, no primeiro horário da manhã. Eu pensei, não vai ninguém, Vai né? ninguém. Imagina, tudo universitário. 8h15 da manhã a palestra. E aí eu não dormi noites pensando, digo, não vai ter ninguém, vai ser uma vergonha, não vai ter ninguém, vai ser uma vergonha. Né? Ou quem for vai me xingar. Sério? E aí ele foi comigo, o professor Flávio, no dia. Eu cheguei, era 8 horas, era, sei lá, 15 para as 8, e abria as portas ali, 8h10, porque 8h15 começava a palestra. Quando abriram a porta, começou a entrar aquela galera, assim, entrar gente. E aí a moça que estava organizando, ela disse, doutor Haroldo, o senhor se importa se a gente trocar de auditório? Porque tem uma fila enorme lá fora querendo entrar. E eu disse assim, gente, não me importo, vamos mudar. E a gente foi aquele dia, a maior plateia, o maior número de ouvintes que teve durante todo o evento de 4 dias foi o meu. Mentira. E ali eu digo, agora a coisa aconteceu. Aqui que vai acontecer. A virada de chave. A virada de chave. E a partir dali, a gente saiu, acho, com 4 turmas fechadas. E aí começou a se estruturar. E aí, quem que fazia esses cursos? Quem que era o teu O curso era o gestor? seguinte, eu tinha um escritório pequenininho na época, né? Ai, ele era fino, já tinha um escritório. Eu já tinha um escritório, tinha um escritório que gerenciava aquilo ali, Olha aí. que vendia esses cursos, né? No início era eu era casado na época, nós dois juntos, a gente dava aquela gerenciada do jeito que dava. E aí, logo em seguida, começou a ter uma demanda de curiosidade, as pessoas... E lá no Corig, estava a presidente, como se fosse o Conselho Federal de Odontologia do Uruguai. E ela disse assim, no final, Haroldo, acá em Uruguai não se hace el Botox. Precisamos nós aprender. Eu digo, vamos pro Uruguai. Imagina a coragem. Né? Eu fui pro Uruguai. Gente, eu atravessei a fronteira como toxina. Eu não acredito. Pra dar aula em Montevidéu. Em espanhol. Palestrei em espanhol, dei aula pros uruguaios. E de lá fez link com Chile, Costa Rica, Peru, e eu comecei a andar muito nos países vizinhos, assim. Falando de International, em 2014. 2015 a gente tinha viajado muitos eu lugares. Tava no primeiro ano da faculdade. 2015 eu tava bizarro, assim, viajando muito. Eu cheguei a dar, os cursos são 3 dias, né? Eu cheguei a dar 7 cursos no mês, 21 dias. Chocada. Muito doido. Eu não sabia. E aí a gente foi aprendendo junto, assim, como eu também não sabia, né? Tinha uma fase da vida que eu não sabia nem quanto eu ganhava, assim, não tinha nem ideia, porque tinha o escritório que gerenciava tudo, né? Eu nem sabia, porque eu
fazia tanto automático de dar aula que eu nem percebia as coisas que aconteciam, sabe? Até que uma hora a vida cobra, né? Daí a gente tem que ter alguns starts, assim, algumas pessoas importantes foram saindo da minha vida. E aí eu fui me dando conta de quem eu era no meio dessa loucura, né? Hoje eu super falo, adoro falar isso, mas eu falo que eu entendo super os artistas que encerram carreiras, sabe? Que às vezes acabam, sei lá, se drogando, bebendo, porque é muito bizarro, assim, a gente não ter essa noção da vida, né? Claro que a minha dimensão é mínima, nem compara um artista, mas a rotina de fora de casa, de ter alguém que gerencia a tua vida, que faça as tuas escolhas, né? Porque a gente começou a formar o escritório ganha vendendo eu. Né? Então, e se tu não estiver bem, tu tem que estar lá de qualquer jeito. Nossa, daí veio outras vivências de vida, né? Quando eu contratei o primeiro motorista, né? E aí todo mundo dizia assim, no interior, tu imagina. Homem do interior, menino que sai pobre do interior, começa a ganhar dinheiro, tá traficando. Né? Se a mulher arrumou um sugar daddy que tá sustentando. Homem é tráfico, né? Então, assim, do dia que você... Como pode, né? Trabalho não existe, né? Agora, de motorista, tá se achando. Ai, Ninguém sabia que eu dava aula em Porto Alegre às 18 horas da noite. Tinha que entrar dentro de um carro e ir até Chapecó. Porque no outro dia de manhã eu dava o mesmo curso. Né? Então, assim, foram anos dormindo no banco de trás de um carro. Muitas vezes um fisioterapeuta indo junto, drenando, para eu poder ficar de pé no outro dia, né? Porque é muito tempo em pé, os cursos e palestras, muito tempo em pé. Então, assim, foram muitas abdicações, Paty, muitas. Eu tenho a Gui de 11 anos, eu ia dizer, né? nesse meio tempo, a Gui então, tava crescendo. A Gui crescendo, nunca fui numa apresentação da escola. Amada. Né? Consegui, nos dias dos pais, eu consegui, assim, participar de alguns. Mas a Gui foi criada, porque a mãe da Gui, na época, trabalhava junto comigo, né? Então, assim, a Gui vinha ao nosso encontro. A gente mandava vir de motorista, de babá, pra gente ficar uns dias com ela, ela voltava. Porque foi bizarro, assim, foi uma vida de muita, muita viagem. Até que chega um momento, assim, que tu começa a perceber algumas coisas, né? O meu motorista, por exemplo. O motorista era um cara que foi pai, foi amigo, foi irmão, sabe? Era quem tava sempre junto com a gente, né? Meu motorista sabia tudo, se eu tava com sede, onde é que eu queria dormir, se eu queria comer, né? E um belo dia ele disse assim, eu preciso parar. Eu disse, como assim? Não estão te pagando bem? Ele disse, não, tá tudo certo, mas eu preciso parar. Eu digo, então, por que tu quer parar? Porque eu preciso viver. Eu não posso mais viver a tua vida. Porque os cursos eram praticamente todos os finais de semana, né? O pessoal parava o consultório para fazer curso no final de semana. E ele disse assim, eu preciso ter uma vida, eu quero ver minha namorada, eu quero ver meu filho, eu quero ter um churrasco de domingo, eu não posso mais. E aí que tu te dá os starts, assim, de, poxa, que adianta tudo isso, né? Que eu tô fazendo? Se eu não viver, né? O que as pessoas vivem. Sim, e aí, então, lá em 2017, nós em 2017, eu meio que adoeci fisicamente, de cansaço. E aí eu resolvo dizer, não. Minha mãe, na verdade. Minha mãe entra pro meu escritório. A mãe sempre tem razão, né? Mãe sempre tem razão. Eu cheguei de um evento que eu tava, acho que no Mato Grosso. E aí ela disse assim, ela foi me encontrar, ela disse assim, tá aqui os teus melhores amigos e tu vai sair de férias. Eu disse, por quê? Assim, porque eu nunca me meti na tua vida. Mas uma coisa eu não vou deixar, tu não vai tirar meu filho de mim. E tu precisa parar. Tu precisa descansar um pouco. E daí dali eu saí uns dias de férias e ali eu aprendi que eu podia viver com o meu trabalho e também viver como uma pessoa normal, né? E aí se estrutura um instituto. Aí que vem a ideia do instituto, de o escritório gerenciar agora o que eu queria. As pessoas vindo até ti, as não pessoas tu virem indo até até as pessoas. Não eu ia até as pessoas. Mas é que a gente precisa passar por esse processo para chegar. E foi assim, glorioso demais. Eu te falo que eu faria tudo exatamente de novo. Eu abriria mão de tudo que eu abri de novo. Faria tudo exatamente de novo. Porque, como eu te digo, essa profissão trouxe tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a forma que eu vejo as coisas do mundo inteiro, em todos os setores, é influenciado por isso. Né? Teve um momento, assim, que isso me incomodava. Teve um momentinho que dá um incômodo, assim, que, tipo, onde eu tô, as pessoas falam, dá pra levantar meu nariz? Quanto custa um lábio?
Né? Parece que eu sou uma seringa Eu ambulante, sei, né? perfeito. E hoje eu acho lindo, eu convivo super bem com isso, sabe? E amo fazer o que eu faço e eu sou muito grato a toda essa história, toda essa Trajetória, né? trajetória aí que foi E até eu aqui. acho muito lindo agora. Eu vi no Instagram que a Gui se batizou. A Gui se batizou. Ai, Nossa. gente, que coisa mais Deus é tão amada. maravilhoso comigo, Paty. Tão Eu, maravilhoso. eu percebi Ele todo é, assim. assim, generosíssimo. E a gente tem uma conversa muito próxima, eu e ele, assim. É bem assim, te liga aí, eu tô precisando disso. Sabe? Eu falo com ele assim, me ajuda, me orienta aqui, né? Agradeço muito todos os dias. Todos os dias, né? A primeira coisa que eu faço é abrir os olhos e agradecer sempre. Eu abro os olhos, agradeço e me dou bom dia. Vou no espelho, de arrasto, gatinhando, post-it da noite do cão. Eu me acordo, me olho no espelho e digo assim, bom dia. Arrasa. Ai, não aguento. Sempre Eu me não dou bom dia aguento. e agradeço a Deus. Assim. Então, minha relação com Deus é muito íntima, assim, muito. Ai, que E aí, lindo. Deus é tão maravilhoso que me dá esse privilégio de uma filha tão maravilhosa, que por escolha própria, Com essa idade, escolha né? Eu fiquei própria, tão feliz. sozinha, escolheu o caminho de Deus, assim, lindamente. Tá lá, batizada. Ai, amada, nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Amada, eu É. amei. Gui Ela arrasou. ela Que é divina, melhor escolha da divina. vida. Melhor escolha da vida, sem dúvida nenhuma. Amada, sem eu achei dúvida. o máximo isso. Com certeza foi porque ela teve um bom pai, uma boa mãe. Porque senão ela com não, certeza, eu não acredito, assim. teria. Acredito que teve o privilégio de sentir Deus desde muito cedo, né? Amada, Deus Acho coloca que as pessoas certas, né? No nosso coloca. caminho. Nossa. E me colocou a filha certa, né? Uma filha que Soube entender toda a vida, a lidar com loucura isso. dos pais. É verdade, E eu acho, guerreira. assim, é muito difícil, né, Paty, sustentar o amor. Com certeza. Eu acho o amor tão puro, tão rico, tão maravilhoso, mas é difícil sustentar o amor. Né? E aí tu escolher, né, ela como uma criança, escolher amar os pais incondicionalmente, mesmo estando ausente, né, é uma dádiva, assim. Então, eu me sinto privilegiado por a minha filha escolher e nunca desistir de me amar com toda a minha ausência que eu tive, todas as abdicações que eu fiz, né? Ai, que lindo isso. É maravilhoso. Porque ela poderia pegar o exemplo, assim, meu pai não estava presente, Exato, eu tive uma criação não foi tão boa, eu poderia pegar só o lado negativo e ir por um caminho totalmente diferente, e não ter uma vida digna, enfim, ir pra uma coisa que a gente nem imagina, mas ela pegou toda aquela... Toda a parte boa. E ela Ela transformou viu numa coisa o melhor. quanto foi necessário, sabe? E é bizarro, porque ela tem 11 anos e ela diz assim, pai, eu tenho um orgulho de ti. Ai, que amor. Mas eu tenho orgulho, eu quero, assim, ser igual, sabe? Então, assim, daí essa é a certeza de que deu certo. Ai, que de que fiz as amada. escolhas certas, né? Eu acho que é isso que me carimba, assim. Sabe? Ai, gente, foi massa. amor. É tão bom quando a gente tá rodeado de pessoas, assim, né, do bem. E agora, falando em rodeado de pessoas do bem, por quê? Porque agora também estou bem pertinho do doutor. Porque ele inaugurou agora, né? Depois de anos, insistindo só nos odontos, ele abriu as portas para nós, biomédicos e outras áreas, né, da humanização. E aí vou estrear ali no Instituto do Doutor. Com muita honra e muita glória. Como professora. Vai ser muito bem-vinda a nossa prof convidada no Instituto. A gente está abrindo a modalidade agora para injetores, depois de muitos anos. O pessoal sempre dizia assim, não vai abrir para biomédico, para farmacêutico, não. Parecia que a gente tinha um preconceito, entendeu? E não era. A gente só tinha chancela de médicos e dentistas. Por quê? Quando a gente estruturou o Instituto, a gente já foi vinculado à universidade. Então, quem nos certifica é a FACOP de Bauru, que só fazia certificação para médicos e dentistas. Então, a gente ficou há muitos anos assim, né, nessa demanda limitada, tu entende? Então, as pessoas queriam, mas a gente não tinha como, não tinha mais também disponibilidade de ir dar aula em outro lugar que não fosse no próprio Instituto. E agora, depois de anos, estamos lá de portas abertas a receber todos os profissionais de saúde e injetores para aprender com a gente, conosco, né? A Paty já faz parte da nossa equipe lá com muito carinho, né? Com muita
muita honra mesmo, assim, com muito orgulho de te convidar e de ter tu lá com a gente Eu fiquei agora. muito feliz com o convite. Nossa, o Michel, querido, É, o Michel é demais. a Leandra, né? É. Toda a equipe, eu já amei. Alguns eu nem conheço pessoalmente, mas eu Aham. já amei, já tô me sentindo em casa. É. Mas, E isso que tu falou é real, assim, cerque-se de pessoas boas, né? né? Tu sabe que É. todas as pessoas, todas, hoje a gente tem um escritório 16. Nossa. Todas as pessoas que trabalham comigo, todas elas eu conheci antes de trabalharem comigo. É. Todas elas, eu tive uma experiência com elas antes de trabalharem comigo. Eu sempre soube que as pessoas trabalhariam comigo. A Leandra, por exemplo, que é meu braço direito aqui em Porto Alegre, a Leandra é um dos meus braços direitos, né? Mas a Leandra, que é a mais popular, eu diria assim, que as pessoas né? mais conhecem. A Leandra foi recepcionista do hotel que eu morei por 4 anos em Porto Alegre. E eu dizia, essa menina é diferente dos outros. Um dia essa menina vai trabalhar comigo. E aí um dia ela saiu do hotel, enfim, o hotel modificou e fechou por um tempo. E ela mandou uma mensagem, ela disse, sério, tu souber de alguém? Eu disse, eu sei de alguém. Ela disse, quem? Eu digo, alguém que estava te esperando. Nossa. Aham. E ela disse, quem? Eu disse, eu. Vem aqui que eu vou fazer uma entrevista contigo, tu vai trabalhar comigo. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, todas eu conheci. Os professores do instituto, todos foram meus alunos. Tu te conheci Que anos antes de fazer o amor. convite. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, eu já conhecia elas. Eu acho super importante. Eu falo, e é real, assim, eu já escutei isso há muito tempo, e isso eu fidelizo. Eu tenho que ser fã das pessoas que estão comigo, É Paty. verdade. Tem que Senão não faria acreditar. sentido, né? É verdade. Eu sou fã de todas as pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo, que são os meus amigos. Eu sou fã de todos eles, eu admiro. Senão eles não teriam por que conviver ou trabalharem comigo. Ai, Se eu não admirar. gente, que É lindo real. isso. Eu acho que é por isso que dá tão certo, assim, por isso que deu tão certo a minha empresa, enfim, meu negócio. São pessoas que têm um vínculo comigo, sempre. Ai, Sempre. que lindo isso, gente. É. Ai, a gente vai ter que finalizar, porque o doutor tem que voltar, né, pro curso. É assim, Ai, é um bate-volta, um gente, bate-volta, mas eu né? queria ficar aqui até amanhã conversando, eu porque tá também, muito eu bom. também. Nossa, tenho certeza que o pessoal em casa vai amar e vai com certeza que bom, também que bom. vai ficar com essa sensação que eu tô de querer conversar mais. Ai, que coisa boa. Porque- Esperamos todos no Na Aesthetic Meeting, né? com certeza. Dia Desde o 23 de primeiro, março. tu Desde o primeiro. nos dá a honra, Desde a né, dessa primeira ilustre edição. presença. Tô lá, aguentando o Lucas, brigando com o Guerreiro, Lucas. é. Né? Brigando entre tapas e Entre beijos. tapas e beijos, né? Querido Lucas, né? Mas é só ele pra aguentar, né? Não, E só eu pra mas aguentar faz ele parte. também. Tu mais ainda, né? Nossa, eu vou pro céu, gente. Caminho do céu. Exato. Ai, gente, mas eu amei. Eu até queria falar mais, conversar mais, mas aí a gente pode, né, agora com essa Marcar outro, convivência. vamos marcar outro. Outro. Outro pode, né? Nossa. Eu adoro um podcast. É, terceiro. Não, hoje foi o quarto. Hoje o quarto podcast que eu podcast, gravo. Nossa. Quarto podcast. E quem sabe, né, daqui a pouco não vai ter um podcast aí, né? Quem sabe, né? Pois é. Só pra gente falar de empreendedorismo, de pessoas que vão motivar outras, né? Eu acho que é tão importante, né, Paty, a gente poder... Eu me sinto nesse compromisso de, aonde eu estou, tocar o máximo de pessoas possível. Deixar um legado. Eu gosto de chamar a atenção de todo mundo que está ao meu redor. E não é uma atenção de vaidade. Não, é uma atenção de que eu quero contribuir de alguma forma. Eu quero que todo mundo pare, me olhe, me escute para eu poder falar alguma coisa boa para essas pessoas, né? Acho que a rede social também me permite muito isso, né? Esse acesso ali às pessoas a poder levar coisas boas e coisas que não são tão boas também, mas poder levar a minha verdade para as pessoas. Eu acho que a gente sempre aprende, eu gosto de ser tocado por pessoas com boas informações, que me inspirem, sabe? Então, eu também acho que a gente tem esse papel, a gente como comunicador nas redes sociais, a gente como professor de tantas pessoas, né? Tantas vidas que tocam, né, na nossa, tantos pacientes que trazem suas frustrações, seus medos, seus anseios, né? Eu sempre falo que por trás de uma seringa de preenchimento, às vezes tem uma mulher que foi traída, tem um homem que foi traído, tem uma mulher que tá anos cuidando do marido, dos filhos, esqueceu a feminilidade. Todo dia. Né? Então, assim, tem muito mais por trás de tudo isso. Então, eu me sinto nesse compromisso de poder tocar as pessoas e poder levar
sei lá, uma boa mensagem, né, para todas elas. Exatamente. Eu lembro que uma vez na aula da pós-graduação que eu fazia, teve uma aula de marketing, que é uma coisa que a gente da área da saúde às vezes Aham, negligencia. E aí o professor falou que quando a gente toca numa alma humana, quando a gente fala com alguém, quando a aham. gente tá, enfim, qualquer ambiente, a gente pode falar, a gente pode fazer um gesto, a gente pode, enfim, fazer qualquer coisa, mas a pessoa ela sempre vai lembrar do jeito que ela se sentiu quando estava com a gente. É, Eu acho que as pessoas, quando estão exatamente contigo, isso. sentem, né, isso, sentem uma Ai, coisa boa, né? ai, que coisa boa, né? Eu E no espero. palco, então, gente, é um showman. Ai, que Ele maravilha, que faz a maravilha. plateia e a loucura. Que Porque coisa boa. realmente é uma aula, assim, que as pessoas ficam de boca aberta, porque tu consegue dar o conteúdo teórico Aham. de um jeito tão leve que qualquer pessoa que não entende nada de estética consegue entender a tua aula. É, e tu sabe que muita gente me pergunta assim, ai, como é que faz? Eu não sei explicar, porque é É eu um dom. ali. Ali é É eu, é o tu. jeito que eu falo, é o jeito que eu me movimento, é o jeito que. Esse sou eu sempre, desde sempre. Não é forçado, Não é né? forçado, não existe aquilo É, ali. Tanto que eu é. falo palavrão, erro, trupico, me dá tosse, né? E sigo normal, porque é aquilo ali. Aquilo ali É é o meu natural. momento que eu sinto que eu posso levar algo para É as pessoas, verdade. né? Eu vi esses dias também uma frase que networking não é sobre receber, é sobre dar. É. Eu acho que quanto mais a gente entrega para as pessoas, mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente tá É. crescendo. É, e como instrutores e professores, eu acho que tem muita gente presa por isso, pela vaidade, às vezes, do professor, né? O professor Exatamente. não quer que o aluno encoraje a fazer. Os professores às vezes, têm Sim, medo que o aluno fique melhor. Eu sempre falo que eu sim. sou um mega exibido, mas eu me exibo não é para os meus alunos, é através dos meus alunos. Quando eu olho um aluno meu, assim, em ascensão máxima, sendo fodão da coisa, eu digo, gente, aquele lá aprendeu comigo. É verdade. Sabe? Eu acho mais bonito do que ele me dizer assim, aprendi com aquele cara lá. É verdade. Não, eu fico mais É verdade. vaidoso de dizer assim, nossa, aquele cara lá fez comigo. E É ele é verdade. foda no que ele faz. Sabe? É, A minha vaidade tá aí. Tá exatamente. no ver que o meu aluno prosperou. Por isso que eu não. As pessoas gostam, às vezes, porque eu vou e falo isso todo evento que eu É vou. verdade. Eu só me dá tempo pra me ensinar. Eu não vou pra vender. Eu nunca divulgo um É curso. verdade. Não tenho um Nunca. card de curso. Eu não quero nada disso. Eu quero é ensinar. Uhum. Tu tá me dando um convite pra eu ter 1 hora pra ensinar. Alguém tem que aprender alguma coisa. Senão não vai valer nada a minha passagem por aqui. Né? Então eu gosto, eu quero ensinar, eu não tenho medo de É ensinar. verdade. Então eu gosto que os alunos aprendam. É Né? Eu tenho uma verdade. frase que eu sempre digo no final da palestra, eu digo, comece antes de estar pronto. Ninguém nunca tá pronto, 100%. Ninguém nunca está pronto, né? E as pessoas falham aí, elas esperam estar prontas para começar. E aí não, né? Meu pai dizia uma frase que foi super importante, mas ele dizia uma frase assim: hoje não tem lugar para mais ou menos, tem que ser muito bom. Tu tem que ser muito bom no que tu faz. E eu cresci pensando isso. E isso foi importante para mim. Eu achava que eu tinha que ser sempre muito bom no que eu fazia. E hoje, eu te digo que hoje eu modifico essa frase. Eu acho que hoje o mundo não é para os bons ou somente exatamente os bons. O mundo é para quem tem coragem, Uau. né? Eu acho que quem tem coragem, a coragem ela te leva à repetição, a repetição e a repetição e a repetição. E a repetição vai te levando à excelência e à melhora e à excelência. E às vezes alguém que não era tão bom repetiu tanto que se tornou excelente. E às vezes alguém que é muito bom, ao não praticar, se tornou ruim. Falou tudo. Né? Então acho que assim, se eu pudesse falar uma coisa, é coragem. Vai. Com consciência, lógico, né? Claro. Mas tendo coragem, vai, que a coragem vai te levar a repetição, e a repetição vai te levar a excelência, né? A persistência muda tudo, né, Paty? Exatamente. Persistir. Sempre. Persistir, persistir. Ah, eu tô ruim hoje, tô com dor de cabeça. Vai igual. Né? Exatamente. Ah, eu tô cansado. Não importa, vai igual. Ah, mas o meu cachorro morreu. Vai igual. Exatamente. E faz o que tu tem que fazer. Ah, mas tô com febre. Não importa, vai igual. Se der medo, vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. Né? Coragem é pra quem tem. É quando a gente vai É. com medo. É. Senão não é coragem. É verdade. Né? Se não tem medo, não é coragem. É só ir. É verdade. Então, coragem é quando a gente tem medo. Tem que ir lá e fazer a persistência. Então, fica aí as dicas do Dr. Haroldo. Ser um bom líder é formar também líderes, não é tu. Exato. Se tu não é um bom líder, tu não vai formar uma pessoa que vai estar lá brilhando, porque tu vai querer agregar o conhecimento só pra ti. É lógico. E aí com tu certeza. nunca realmente vai ser uma pessoa não de progrediu influência. nisso. Tu vai influenciar só a tua vida, mas isso não é o que a gente quer. Nossa missão é deixar um legado, né? Deixar uma influência. Outra frase de efeito do doutor.
sempre que passar, né, por alguém, sempre que você tiver uma conversa, mais simples que seja, deixar alguma marca naquela pessoa, né? Mudar a vida dela de algum jeito, seja dando algum conhecimento. Eu lembro na palestra do Aesthetic Meeting do último que tu falou de uma coisinha de fazer, assim, um pouquinho de preenchimento aqui no meio, como se fosse onde a gente passa o iluminador. Da maquiagem. Tu falou bastante dessa parte de visagismo, sombra, luz. E aquilo, assim, olha, foi uma coisa que eu comecei até a reproduzir nos meus cursos. E, claro, teve outras coisas. Mas num evento com tanta informação, às vezes a gente passa batido com umas coisas. E na tua palestra, tudo fez muito sentido e me marcou. E a gente reproduz. Ai, que coisa boa. Que coisa boa. Exato. Deu certo, então, viu? Com certeza. A gente só tem um time maravilhoso lá e com certeza. Coisa boa. Muito orgulho de fazer parte, representa esse time com muita excelência. E excelência, né? Que é outra lição aí do doutor, que eu espero que vocês reproduzam também para chegar nesse sucesso que ele faz. Coisa boa. Que coisa é um sucesso, hein? Obrigado, Paty. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Eu que agradeço, que tenhamos outros encontros. Amém. A gente vai ter agora, né? Vamos. Nós vamos ter mais encontros. Vamos mesmo. Coisa boa. Então tá, gente. Esse foi mais um episódio do Pod Build Podcast. Isso aí. Nos assistam no YouTube, no Spotify. Isso aí. Esse episódio foi patrocinado, então, pelo Estudo Haroldo Alves, Clínica Patrícia Manfroy, Aesthetic Meeting, LC Med. Isso aí. E esperamos você no próximo episódio. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.